Os casos de malária em Minas Gerais cresceram 35% em um ano. E é para falar sobre os números da doença no estado que nós recebemos aqui hoje a palestrante da Secretaria de Estado da Saúde, Kátia Chaves. Kátia, bom dia. Bom dia. Bem-vinda. Obrigada. Kátia, a gente tem ouvido na televisão, inclusive eu quero falar algo pessoal comigo, né? Eu comecei a ouvir no jornal, junto com a esposa, sobre os dados da febre amarela. E naquele momento, nos primeiros minutos, eu fiquei meio confuso em relação febre amarela, malária, é a mesma coisa, não é? Conta pra gente o que é a malária. Bom, a malária é uma doença transmitida por vetor, é um outro inseto, não é o mesmo da febre amarela, não é o mesmo mosquito. E tem como agente etiológico, o causador da doença, protozoários, que no Brasil tem 4 espécies, sendo um deles de maior gravidade, que é um parasita chamado Plasmodium falciparum. Mas no Brasil predomina também o Plasmodium vivax, que é o que está acontecendo atualmente na região de Diamantina. Esse plasmódio, esse parasita, de modo geral, não leva o indivíduo a óbito. Entendi. Agora, quando você fala sobre parasita, sobre o mosquito e sobre esse dado que eu acabei de dizer de 35% de aumento, até então a malária ela era um pouco escondida, ela estava extinta, muito poucos casos, ou esse 35% realmente é alarmante? Quer dizer, existiam casos já consideráveis e agora eles aumentaram bastante mais. Conta um pouquinho para a gente sobre essa estatística. Eu não digo que seja alarmante, mas preocupante, porque assim, no Brasil existe área comum de transmissão da malária, que é a região amazônica. Na África também tem muita transmissão de malária, né? Tem vários países do mundo, são mais de 100 países que tem ocorrendo a transmissão da malária. Então, se o indivíduo vai passear na região amazônica, vai pescar, ele vai trabalhar na África, vai trabalhar na região amazônica e contrai a doença nessas áreas, ao chegar aqui no estado de Minas Gerais, pode acontecer dele infectar os mosquitos transmissores da malária de Minas Gerais. Entendi. E aí, passado alguns dias, esse mosquito que picou a pessoa com malária vai estar apto a transmitir a doença para outra pessoa. Então, como existe o mosquito em Minas Gerais e existe sempre essa circulação de gente doentes, eventualmente pode ter transmissão dentro do estado. O importante é a vigilância estar atento, o paciente estar atento e procurar o diagnóstico e o tratamento o mais rápido possível. Hoje, você disse algo pontual, em Diamantina acontece esses casos, a maioria deles? Em Diamantina, de dezembro até agora, nós tivemos 10 casos, né? Possivelmente a doença chegou ali através de alguma pessoa que chegou da região amazônica, ou da África, porque ele circula, gente, de todos os lugares, na região do garimpo. E tinha muitos anos, acho que tem mais de 10 anos que não tem transmissão de malária na região de Diamantina. Mas a gente teve aqui em Minas Gerais um caso em Simonésia, em 2016. A gente teve em Lima Duarte, em 2015, um caso apenas. Existe vacina? Não existe vacina contra a malária. As pessoas confundem e falam assim, não, já tomei vacina. Tomou vacina possivelmente contra a febre amarela, mas não existe vacina ainda para malária. Quando eu estive num projeto missionário em um país da África e para eu sair havia um surto de malária no país. Eu tive que tomar a vacina da febre amarela. Talvez por isso que existe essa confusão na cabeça de muitas pessoas em relação à febre amarela e malária também, né? Que a febre amarela se chama antiamarílica, né? Aí confunde com malária. Malária e tal. Até a palavra é meio... Quais os sintomas da pessoa? Porque hoje, sobre chikungunya, dengue, né? Parece que os sintomas são parecidos e talvez só um exame de laboratório, depois de um tempo de análise, é que se é identificado. Os sintomas da malária são parecidos?
Inicialmente, a malária começa com febre, calafrio, suor intenso, dor de cabeça, que não são específicos de malária, né? Ele pode, outros agravos também têm os mesmos sintomas. Então, mas se você visitou uma área de transmissão de malária e está com febre, dor de cabeça, dor abdominal, procure a unidade de saúde, informe que você visitou uma área de malária e faça um diagnóstico diferencial para a malária, que pode ser ou não. Né? Em relação ao Estado, sobre o Ministério de Saúde, Secretaria de Saúde, você acha que nesse momento já é importante ou já está acontecendo alguma campanha de conscientização, de prevenção? Quais são as ações que a Secretaria de Saúde tem tomado ou pensa em tomar em relação a isso? Alertar a população? Lá em relação à Diamantina? Isso. Ou em relação à malária em geral? Em relação à Diamantina, a gente está fazendo divulgação entre os médicos, né, da região como um todo. A gente divulga essas informações para todos os médicos de Minas Gerais. A gente faz trabalho educativo com a população, né, mostrando quais são os sintomas da malária e a necessidade de procurar atendimento de imediato. Agora, em relação à Diamantina, no surto lá, a gente está fazendo busca ativas de casos na área lá do garimpo. Foi feita borrifação da área, né, a gente buscando sempre casos nossos para tratá-los o mais imediato possível. Legal. Kátia, você acha que de alguma forma existe uma atribuição de culpa desse avanço da malária ao interior, às cidades do interior, por causa da agricultura, lavoura, alguma coisa assim? Não tem culpa. É como eu expliquei, existe um mosquito transmissor da malária em Minas Gerais. Ele vive no ambiente silvestre, ele se adapta no peridomicílio. Então, se chega uma pessoa de fora com malária e infecta os nossos vetores aqui, a doença pode começar a voltar sim. Então, a gente tem que estar atento para não deixar a doença voltar para Minas Gerais, né? Controlar esses casos esporádicos. Bacana. Quero aproveitar essa sua oportunidade, Kátia, que nós temos muitos telespectadores nos assistindo. Queria que você pudesse condensar um pouco do que a gente falou aqui em dicas para a nossa população, até em relação a identificar os sintomas, a procurar ajuda médica. Por favor, fique à vontade. Então, se você visitou uma área de transmissão de malária, como a região amazônica, como a África, o norte da América do Sul, como a Venezuela, Colômbia, e está sentindo febre, mal-estar, calafrio, dor de cabeça, procure imediatamente a unidade de saúde, informe a seu médico que você esteve numa área que está tendo transmissão de malária, até exemplo de Diamantina, região ali, né? Se você está sentindo os mesmos sintomas, como atualmente está tendo transmissão ali numa área específica, informe ao médico e procure fazer imediatamente o exame para malária e inicie imediatamente o tratamento. Ótimo. Que existe cura. Com certeza. E não se engane, né? É um sintoma de gripe, é uma leve dor de cabeça. Vale a pena procurar um profissional da saúde, identificar, você ter sua certeza, né, Kátia? Muitos casos, às vezes, começam com sensação de que é uma sinusite, uma gripe, e a doença evolui rapidamente, e o parasita multiplica no sangue da pessoa muito rapidamente, e às vezes é malária. 52 cidades mineiras, pelo que a gente tem de informação, estão em situação de emergência por causa da febre amarela. 38 pessoas morreram com suspeitas da doença. Muitos moradores no interior do estado que apresentam sintomas de febre amarela estão sendo encaminhados para Belo Horizonte. Então, a nossa repórter Regiane Morena tem as informações para a gente. Bom dia, Regiane, é com você. Olá, bom dia a todos. De acordo com a FHEMIG, a Fundação Hospitalar de Minas Gerais, 21 pessoas estão internadas no Hospital Eduardo de Menezes, aqui em Belo Horizonte. 3 delas estão no CTI. Todas as pessoas são moradoras do interior do estado. A unidade de saúde é referência no tratamento a doenças infecto-contagiosas. De acordo com o último balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde na sexta-feira, o número de casos suspeitos de febre amarela chega a 133, com 38 mortes. 152 cidades das regiões Leste, Zona da Mata e vales do Jequitinhonha e Mucuri decretaram situação de emergência e os moradores estão sendo imunizados. Em Pocrane, no leste do estado, cidade próxima a Caratinga, muita gente passou o domingo na fila do centro de saúde para receber a vacina
que não foi suficiente para atender a demanda. O secretário de Saúde do município garantiu que nesta segunda a situação iria ser normalizada e acalmou a população. Vamos acompanhar. Já foram vacinados mais de 3.500 pessoas. A vacina vai ter a vacina para todo mundo. A partir de amanhã já vai disponibilizar mais vacinas e a cidade não é área crítica. A área rural já foi toda cercada, todos estão vacinados e não há motivo de preocupação porque não vai faltar vacina. Amanhã deverá chegar mais um lote de vacina e vai continuar a vacinação normal. E na última sexta-feira, o governador Fernando Pimentel anunciou a liberação de 26 milhões de reais para o combate à febre amarela nas áreas afetadas. O dinheiro será utilizado para a contratação de serviços emergenciais. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.